Olá, eu sou a Juliana, aluna de graduação em farmácia na Universidade Estadual de Londrina, orientada pela professora doutora Graziella, e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação tardia da resposta contrátil e relaxante da aorta torácica de ratas Wistar tratadas com topiramato durante a adolescência. O topiramato é um fármaco usado para o tratamento de epilepsia em adultos e crianças acima de 2 anos de idade. Em 2014, o TOP foi aprovado para a profilaxia de enxaqueca em adolescentes. O TOP possui múltiplos mecanismos de ação, e além de seus efeitos centrais, é bem descrito que o uso do TOP pode causar uma redução do ganho de peso corporal e em diferentes faixas etárias. Além disso, recentemente, o tratamento com TOP na adolescência tem sido associado com aumento de marcadores de risco vascular, como, por exemplo, o aumento na concentração de homocisteína e a presença de dislipidemia. No entanto, os efeitos tardios do tratamento com TOP durante a adolescência sobre a função intravascular não foram avaliados. Por isso, considerando os escassos dados do topiramato em fêmeas, o objetivo deste trabalho foi avaliar em ratas Wistar adultas tratadas com topiramato durante a adolescência as repercussões tardias causadas pelo tratamento sobre a função do endotélio vascular através da reatividade da aorta, e também avaliar os efeitos do TOP sobre a ingesta alimentar e o ganho de massa corpórea. Para isso, ratas Wistar foram divididas em 2 grupos e receberam via gavagem os seguintes tratamentos: topiramato, que recebeu o medicamento Topamax, suspenso em água de torneira, na dose de 41 mg quilo dia, e o grupo controle, que recebeu água de torneira. O tratamento foi do DPN 28 ao 50, o período que corresponde à adolescência nos ratos, e todos os protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade. A ingesta alimentar e a massa corporal foram avaliados diariamente, sendo o consumo de ração a diferença do peso inicial menos o peso final da ração. E a massa corpórea também foi usada para o ajuste volumétrico da droga. E o acompanhamento semanal de ambos os parâmetros se deu da mesma maneira. Para avaliação da reatividade da aorta torácica, que ocorreu entre o DPN 90 e DPN 100, sempre em fase extrafisiológica para padronização, as ratas foram anestesiadas com tiopental sódico, a aorta torácica foi removida, dissecada e seccionada em 4 anéis transversais de 3 milímetros. Em 2 deles, o endotélio foi preservado, e nos outros 2, o endotélio foi removido por fricção com auxílio de uma haste de aço inox envolta por algodão. Esses anéis foram então dispostos em um banho de órgãos isolados, mantidos em mimetismo fisiológico, e dentro da cuba foram realizadas curva, concentração e efeito cumulativas para o vasoconstritor alfa-1 adrenérgico fenilefrina, o vasodilatador dependente endotélio acetilcolina e o vasodilatador doador de óxido nítrico nitroprussiato de sódio. A resposta máxima e a PD2, que é o menos log da concentração do agonista, que causa 50% da resposta máxima, foram utilizados como parâmetros de comparação entre os grupos, e os dados foram considerados estatisticamente significativos quando o P é menor que 0,05. Em relação aos parâmetros avaliados diariamente durante o tratamento, temos que o tratamento com topiramato não alterou nem o consumo de ração e nem o ganho de massa corpórea. O acompanhamento semanal também não demonstrou diferença significativa entre os grupos. Em relação às curvas concentração e efeito cumulativas, temos no eixo X o menos log da concentração de fenilefrina e no eixo Y a tensão em gramas. Padronizamos as curvas em verde referentes ao grupo topiramato e as curvas em preto referentes ao grupo controle. Os símbolos preenchidos são referentes aos anéis com endotélio e os símbolos vazados referentes aos anéis sem endotélio. Notamos um aumento da resposta máxima para a fenilefrina nos anéis sem endotélio, mas sem alteração entre os grupos. Isso se deve pelo papel modulador do endotélio vascular em produzir substâncias contráteis e relaxantes derivados do endotélio. O tratamento com topiramato não alterou a resposta contrátil dos anéis de aorta. Para as curvas de relaxamento, temos no eixo X o menos log da concentração de acetilcolina para o gráfico A e de nitroprussiato de sódio no gráfico B. No eixo Y, temos a porcentagem de relaxamento. As curvas são praticamente sobrepostas, demonstrando que não houve diferença na resposta vasodilatadora da aorta. Com isso, concluímos que o tratamento com topiramato durante a adolescência não alterou a reatividade da aorta torácica, indicando que não compromete a função vascular em relação aos parâmetros avaliados no período de dose utilizados. Esses são meus agradecimentos e as referências utilizadas para a confecção deste trabalho. Muito obrigada.